Jordel Santana. Oi, tudo bem? Aqui o Jordel Santana chegando para você através do estúdio da BMC Channel e da Rede Everest, bem como das plataformas digitais para apresentar o Rádio Amante. E o programa de hoje será muito especial porque eu vou falar com um amigo meu de longa data, que é músico, professor de música e que está lá no Rio Grande do Sul nesse momento. Inclusive ele está com um projeto novo e vai nos contar um pouco com mais detalhes, é claro. Tenho hoje o prazer de conversar com o meu amigo Haroldo Torres. Hoje é por videochamada, ele está lá direto nesse momento, naquela região fria, mas muito gostosa do Rio Grande do Sul. E você vai ter o prazer de conhecê-lo, caso você não conheça. E você que já conhece, vai poder ver aí o que está rolando de novidade. Então, vou falar com ele agora. Novamente, agora já falando com ele. Rapaz, e olha que essa conversa é simbólica, porque caso os ouvintes e espectadores do Rádio Amante não lembrem, o Haroldo Torres foi aquele que deu o pontapé inicial, foi o meu primeiro convidado lá, há algum tempo atrás, quando nós começamos esse projeto, e ele veio contando um pouco da sua vida, né? Contou suas conquistas, e de lá para cá, passaram-se muitas coisas, tenho certeza que outras conquistas vieram, e ele está aqui para contar hoje, para falar tudo que ele tem aprontado, né? Tanto ministerial quanto profissionalmente, hoje já também no ramo da música gospel, né? E eu quero descobrir quem para quem não conhece, o Haroldo Torres. Ele que já é meu amigo e agora vai poder falar mais sobre si mesmo. Haroldo, e aí, rapaz, tudo bem com você? Muito bom dia, meu querido Jordel Santana, né, um dos grandes apresentadores do nosso Brasil que nós temos aqui, né? Meu amigo ainda particular, né, que a gente, né, tem o maior carinho, respeito, apreço, né, por esse amigo, irmão, né, que sempre oportunizando aqueles que têm talento, né, e buscando aqueles que ainda não têm talento para colocar na estrada, né? Muito bom dia, meu irmão, viu? Olha, e olha que estou aqui devidamente uniformizado, né, trabalhando, mas eu estou sentindo frio. Eu estou em São José dos Campos e estou sentindo frio. Imagina agora ele que está lá falando conosco, direto do Rio Grande do Sul. Você está hoje na capital ou está no interior, São Gabriel? Olha, eu estou a 320 quilômetros da capital, né? Eu estou quase perto do Uruguai, 170 quilômetros perto do Uruguai, que é a nossa cidade, São Gabriel, aqui, que chama-se Fronteira, né? Sim. É muito frio. Vou te dizer, hoje ainda a estabilidade está mais ou menos com chuva, né? Mas agora teve fotos que eu te mandei nessa semana aí que estava de 1 grau abaixo de zero, sabia? Inclusive, eu aproveitei até as fotos para fazer uma mensagem, né? Colocar lá nas redes sociais. Para nós que vemos de longe é bonito, para quem está aí é sofrido, né? Haroldo, de lá para cá, o que você tem desempenhado na música? Você que, para quem não sabe, além de ser músico, também é professor de música. O que você tem desempenhado nos últimos tempos, desde a última vez que nós conversamos ao vivo pelo Rádio Amante? É verdade, Jodel. Sabe que a gente está sempre com um projeto, né? A gente sempre termina um projeto e começa outro, né? Porque a estrada não para, né? A estrada sempre... Tu tá sempre assim, tu se renova, que a gente diz, né? Quando tu faz uma música nova, tem um disco novo, um projeto novo, a gente fica ali naquele tempo ali, ó, sintonizado e feliz, né? Sai de um projeto, começa outro. E a gente está cheio de projeto, meu irmão, né? A gente está com a dupla novamente montando, novamente voltamos, né? Sim. Voltamos com essa dupla Jorge Leal e Eru Torres, que já era uma dupla mais antiga, né? Então o projeto fazia 8, 9 anos que a gente estava fora da estrada, né? E agora nós retornamos de novo e colocamos o projeto em vida, né? Tanto que já tem apresentação agora dia 1 e 2, a 170 quilômetros daqui, que fica na Santa Maria, né, do Rio Grande do Sul, aqui, que dá uns 170 quilômetros daqui de São Gabriel, né, e chama-se Santa Maria, o coração do Rio Grande, né, porque ela fica já bem voltou com a dupla e já está fazendo turnê aí pelo Rio Grande. Sim, exatamente, né, porque a gente já era conhecido como Jorge Leal e Eru Torres, a gente já tinha dupla, já tinha vários CDs. Eu acho que ao todo nós gravamos uns 12 CDs por aí,
né? Só. E um DVD e várias coisas, né? Várias passagens pelas TV, SBT, Galpão Crioulo no Rio Grande do Sul, TVE. Olha, vários trabalhos a gente tinha. Então a gente era muito conhecido na região e fora da região. Que bacana. E nessa volta, esse retorno da dupla, vocês voltam agora tocando a música caipira, sertaneja, vaneirão? Qual é o gênero musical? Ou é voltado agora para a música gospel? Tu sabe assim que o gênero nosso sempre foi o gênero missioneiro, né? Missioneiro da uma música de autenticidade aqui no Rio Grande do Sul, que chama-se, né? O Rio Grande do Sul é muito extenso, né? Na musicalidade, né? Existe muita, por exemplo, assim, eu vou te citar aqui a música campeira, né? Que é do Rio Grande do Sul, a música regional do Rio Grande do Sul, a música nativista do Rio Grande do Sul e a música missioneira, né? Que são estilizados para diversos lugares. O Rio Grande do Sul tem vários lugares aqui, várias cidades que escutam uma região musical, né? Então ele é bem extenso, né? É um estado, é isso que você quer dizer. Cada região tem uma música típica. Isso, exatamente, isso. Exatamente. Por exemplo, que nem assim, por exemplo, o sertanejo que vem do lado de vocês aí, ele entra aqui no sul para todas as regiões. Que legal. Né? É mais universal. Exatamente, isso. É que nem o rock. Por exemplo, o rock entra no Rio Grande do Sul para todo mundo. Né? Só que a musicalidade gaúcha, não. A musicalidade gaúcha é bem subdividida no Rio Grande do Sul. Né? Por isso que eu te digo, certa região sul é fronteiriço, é a música mais fronteira, né? É aquela pegada mais de acordeon, né? Uso mais violão, né? O centro do estado é mais baile, né? A música mais regional, e assim se vai. Que bacana. E dessa volta agora, você já tem algum projeto? Vocês já estão compondo algumas músicas? Ou vocês ainda estão naquela fase de reaproveitar as músicas que fizeram mais sucesso no passado? Jodel, nós estamos já colocando nesse espetáculo nosso, agora do dia 1, 2, já são músicas que nós já estamos compondo do novo trabalho agora, que ainda não saiu, né? Mas a gente está com um projeto, já está tocando as novas e estamos tocando as antigas, né? Porque o pessoal vai pedir, vai chegar lá, fazer o espetáculo lá, o pessoal, toca aquela, assim, que a gente conhece, tal coisa, e tu é obrigado a tocar, né? Que é uma coisa gostosa, né? Quando a plateia pede uma música que ela já gosta. Com certeza, né? E o nosso estilo também é um estilo assim, mais quem olhar ali no YouTube, Jorge Léo e Haroldo Torres, né? Ou olhar no Facebook da gente, ali tu vai curtir bastante instrumental, violão, né? Com bastante cordas, né? E a gente Raiz usa mesmo. muito. Montão raiz. É raiz, exatamente, né? É resgatando aquilo que já quase não existe mais, né? Que nem a música sertaneja que eu vejo aí a nível São Paulo, a nível, né, Nordeste, que quase não existe mais aquela autenticidade, né? Sim, eu concordo. E nesse momento você tem algum aí já na agulha para poder mostrar para esse povo que não estamos de brincadeira e que o Haroldo Torres como é que é o nome da dupla? É Jorge Leal e Haroldo Torres. Jorge Leal e Haroldo Torres, né? Pronto. Mostrar que vocês não estão de brincadeira e que vieram realmente para arrebatar esse público que é fiel à música raiz. Qual música que você tem aí na manga? Vou fazer um refrãozinho de uma música, tá? Vou fazer um refrãozinho de uma música que chama-se assim, ó. É uma poesia, porque sabe que o gaúcho vive muito a poesia, né? Sim. O gaúcho tem muitas coisas lindas, né? Então tem uma poesia, tem um refrãozinho que diz assim, ó. Vai cevando mate doce, morena, bem doce igual caramelo, que eu levo a saudade amarga, derramando nos peçoelos, e a flor mais linda do campo, para enfeitar os teus cabelos. É incrível que até você, bom que você mencionou. Como é que você falou? Ela está presente na cultura sulista, né? A poesia. E isso você percebe até nos outros gêneros musicais, como o vaneirão e outros mais, as tradições, as festas tradicionais, todas envolvem a poesia.
Sabe dizer em que momento da história do Rio Grande a poesia acabou se tornando tão importante para a cultura estadual? É verdade, Jodel, bem tocado num tema maravilhoso, né? Porque tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul há muitos concursos. Cada cidade do Rio Grande do Sul, aqui para vocês entenderem, para os amigos do Rádio Amante entender, existe os CTGs. Dentro dos CTGs, existem os concursos de poesia, né? Então, isso já começa, você desde pequeno, já aflorar pela cultura nativista, você tentar fazer uma poesia ou recitar uma poesia. Significa dizer, né? A poesia. Então, tu desde pequenininho, dos primeiros projetos que tem sempre dentro do CTG, quando você vai fazer os concursos, porque aqui tem muito concurso de acordeon, concurso de violão, concurso de canto, entendeu? Isso é muito aflorado aqui no Rio Grande do Sul. E a poesia está dentro da expectativa do CTG sempre dentro do manual deles, né? Que até para você ser um peão, você concorrer à prenda peão pela entidade, você precisa saber declamar ou cantar ou tocar algum instrumento. Que bacana. Isso, de certa forma, obriga as pessoas a buscarem se aprofundar na cultura, né? Corretamente. Isso uma educação mesmo. adequada, porque poesia envolve literatura, envolve uma linguagem, ainda que seja regional, mas a língua do nosso país, que é o português nativamente falando. E eu vejo que você acabou citando aí o CTG. O CTG, ele é uma espécie de embaixada sulista por todo o país, o que é uma coisa linda. E você tem se apresentado, já chegou a se apresentar em um desses CTGs, Haroldo Torres? Sim, com certeza, não. Vários CTGs, né? Porque quase todas as apresentações nossas sempre quase em CTGs, né? E outra coisa, tanto que agora, dia 1 e 2, nós vamos estar num CTG lá na cidade de Santa Maria, né? Que, por sinal, é o 60º, parece, 65º Festival da Poesia que nós vamos se apresentar. Pronto. Vou mandar um abraço, então, para a galera da cidade de Santa Maria, do CTG. Você sabe dizer o nome de lá, do CTG? Porque cada um tem um nome. Eu não lembro agora o nome do CTG, não lembro agora. É o CTG. Um abraço para a galera do CTG, sempre com certeza, gaúchas, lá da cidade de Santa Maria, bem como todos os CTGs espalhados por todo o país, que dão tanta oportunidade para a galera do Sul, né? E, às vezes, não só do Rio Grande do Sul. Eu vejo também que eles dão oportunidade para os músicos, os artistas de Santa Catarina e do Paraná também, que fazem parte, né, do Sul e tem essa tradição tão forte e presente em todo o país. Exatamente, João. Exatamente, como você falou, exatamente, porque isso aí é um câmbio, como diz lá os uruguaios, né? É um câmbio, toca daqui para lá, de lá para cá, né? Então a gente passa cruzando, né, de um lado ao outro, né? E o CTG é uma família, né? A família onde existe muito integridade familiar. É maravilhoso participar de um CTG. Quando tu sabe que alguém da tua família está filtrado dentro dos CTGs, tu já sabe que são pessoas maravilhosas. Que legal. E uma coisa que a gente percebe também é que, já que a gente está falando da tradição gaúcha, né, e sulista no geral, uma coisa que hoje a gente tem meio que perdido, né, no nosso país, essa coisa da identidade. Porque falando em música, falando em arte, falando em cultura, a gente acaba perdendo essa identidade quando a gente abraça as outras que não fazem parte da nossa região e do nosso país. No caso do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né, todos os estados do Rio Grande do Sul, vocês fazem questão de preservar isso aí. Isso realmente os gaúchos, aos sulistas, né? E agora, voltando para o campo musical, para a gente falar dos seus projetos, você falou dos dias 1º e 2, lá no Centro de Tradições Gaúchas da cidade de Santa Maria, e já tem alguma data mais agendadas? A gente já tem, Jodel, a gente já tem data, claro, que eu trabalho assim, você sabe que
como o trabalho é profissional, né, exige tempo para... Nós já estamos colocando também à disposição o telefone da gente, né? Porque como a dupla voltou recentemente, não faz 2 meses que a dupla voltou, né? Então, só 1 mês a gente já tem de ensaio, ensaiando. Existe um trabalho grande, né? Dentro disso aí, a gente tem que se dedicar um dia para ensaiar, tem que ensaiar bastante para chegar no espetáculo lá, mostrar aquilo que tu sabe, aquilo que tu ensaiou, né? Para não decepcionar os fãs e as pessoas que ficam lá esperando você chegar lá para o teu espetáculo, né? Com certeza. E você falou de algumas músicas que vocês já têm, naturalmente fazem parte da sua playlist, né? Do seu repertório, e algumas que estão sendo compostas. Você já tem algum projeto de álbum para lançar nas plataformas digitais, ou mesmo no CD físico? Você já tem isso em mente no momento, ou vamos deixar um pouco mais lá para frente? Não, mas já tem sim, Jodel, já tem sim, porque a gente, como a nova tecnologia agora é lançar o vídeo, né, nos digitais, né? Sim. Pelo menos para você aparecer dentro do mercado musical, né? Principalmente quando você está sumido, você volta, o teu projeto, o primeiro passo é anunciar à imprensa que você está voltando, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Sim, por isso já estou até muito grato pela iniciativa aí, pelo apoio de você aí, pela oportunidade, entendeu? Você acha que eu ia perder a oportunidade de falar do meu amigo Haroldo Torres, que está voltando aí com a dupla, que já fez e vai fazer novamente, muito sucesso. Já tem nome do álbum ou ainda não foi pensado para ser lançado? Não, o álbum ainda não foi pensado, né? Mas estamos nos projetos, em seguida já vai estar na mídia aí, né? Com certeza, né? Mas nós estamos também agora, sabe o que, Jotão? Agora eu estou trabalhando também o outro lado meu, que é a carreira solo da música gospel que a gente toca, né? Que a gente está em projeto... já vem desenvolvendo. Isso, que eu já venho desenvolvendo esse trabalho há muito tempo já, inclusive. Isso, já vai completar 7 anos esse trabalho, né? E esse aí a gente tem viajado bastante. Eu lembro que você chegou a mandar um CD para mim, mandou um CD físico do Rio Grande do Sul direto para São José dos Campos, chegou pelo correio lá em casa. Exatamente, aquele foi o primeiro CD que a gente lançou, né? Tá vendo aí? Simbólico, né? Que bacana. É verdade, né? E graças ao amigo. Eu te agradecido aí pelo celular, mas eu agradeço publicamente agora, porque você gentilmente mandou realmente o material que chegou lá em casa, eu pude acompanhar, né? E foi realmente bacana, tem um valor simbólico ali. Haroldo, eu gostaria que você também falasse os seus contatos. Agora, tanto para quem quiser conhecer o seu trabalho gospel, que é voltado para a música gospel, quanto agora para a dupla, que é voltado para a música caipira raiz mesmo. Qual é o contato profissional para quem quer conhecer e contratar o trabalho de vocês? Com certeza, Jodel. O nosso telefone aqui no Sul, a área é 55, tá? 55 991 23 0840. 55 991 23 0840, né? E você está nas redes sociais também? Sim, com certeza, claro. Como é que a gente faz para achar o Haroldo Torres lá no Instagram, no TikTok, no Facebook? Só digitar ali, ó. Haroldo Torres, vai aparecer a fotozinha aqui, né? É verdade. Isso. A gente tem ali, tá tudo completo ali, bem informatizado ali, né? E a gente também tem um detalhe assim, tem trabalho novo agora no YouTube também, né? Que chama-se assim, ó, uma música nova que a gente lançou e que chama-se Eu Quero Ver Haroldo Torres. Tá? Eu Quero Ver Haroldo Torres. O nome da música é Eu Quero Ver. Que legal. Então, Haroldo, mais uma vez, cara, não tem nem palavras para traduzir a gratidão e a felicidade de poder ter esse papo contigo, né? Eu aqui de São José dos Campos, você aí de São Gabriel, tão longe, lá no Rio Grande do Sul, tão frio também, né? Mas você gentilmente cedeu o seu tempo, que é tão importante e que envolve tantas coisas que você fala com a gente, contar as novidades da sua carreira. Agradeço aí de coração.
Muito obrigado, Judeu. Eu agradeço não somente a você, a tua produção, né, do Rádio Amante, que só é sucesso, como eu te disse, quando lançou esse trabalho aí, eu digo, não, isso aí já é sucesso, porque isso mostra as pessoas que às vezes estão no anonimato querendo ser mostrada, né, e você oportuniza isso é maravilhoso, né. Eu peço que Deus sempre te abençoe, te ilumine aí, onde tu colocar a planta dos teus pés, entendeu? Que você já nasceu grande, meu irmão, tá? Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, então, agradecer também, além do Haroldo, agradecer naturalmente a equipe da BMC Channel, né, na pessoa do Herbert Ricardo e da Andressa, que fazem parte, e também a você, né, amigo ouvinte, né, e espectador que acompanha aí o Rádio Amante especial, com a presença do Haroldo Torres, agora com dupla nova, né, Jorge Leal e Haroldo Torres. E, bom, nós estamos sempre aqui, trazendo novidades, contando histórias, compartilhando a palavra e para que você possa continuar sonhando, vivendo, acreditando. E agradeço de coração, desejo estar novamente aqui no próximo sábado, às 13 horas, e no domingo, às 10 da manhã, tem reprise nas plataformas digitais. A hora que você quiser, estaremos lá, sempre levando essa mensagem para você. Agradecendo a todos, desejo fiquem com Deus, porque com Ele já fui. Tchau! Tchau! Judeu Santana. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Momento Alessia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, no nosso momento, onde nós falamos sobre educação financeira. Esse é um momento reservado para cuidarmos das nossas finanças, cuidarmos dos nossos investimentos, entendermos sobre os nossos investimentos, sairmos das dívidas, falamos também sobre planejamento financeiro para empresas, ou seja, educação financeira para várias áreas da nossa vida. Quero agradecer ao Rádio Amante, a BMC Channel e a Rádio Everest esse momento que nós temos a oportunidade de falar com você, nossos telespectadores. Bom, hoje nós queremos falar de um assunto muito importante e que eu tenho certeza que para você também é. É um cenário sobre que todo mundo está inserido, que é finanças para casais. Você já é casado? Você está planejando se casar? Está namorando e já está sonhando com aquele pedido de noivado? Ou você já está noivo, está sonhando com o momento do casamento, com aqueles preparativos para o casamento, aquela festa que você quer dar? Então, como que tem sido esse planejamento financeiro do casamento? Nós não vamos falar aqui do casamento no sentido da festa de casamento, mas nós vamos falar aqui do casamento, da vivência do casal, né? Ou seja, nós queremos entender esse cenário das finanças para casais. Muitos casais não conversam sobre dinheiro, muitos casais não discutem sobre a vida financeira. Eles entram dentro do casamento sem ter falado anteriormente sobre isso e não conversam sobre isso durante o casamento. Cada um cuida da sua vida financeira. Muitos casais hoje são independentes financeiramente, né? A esposa trabalha, o marido trabalha. Antes de casar, ambos às vezes já são formados, já têm as suas profissões e às vezes quase não conversam sobre o casamento, sobre as finanças dentro do casamento. E isso acontece muito pelo histórico de vida que cada um tem. A gente entende que dentro do casamento é a junção de duas pessoas com culturas diferentes e com histórias de vidas diferentes e que têm relacionamentos diferentes com o dinheiro. Existem pessoas dentro do casamento que se relacionaram com o dinheiro de forma mais transbordante, ou seja, teve mais a experiência com o dinheiro foi transbordante no sentido de não passou dificuldades, sempre teve tudo o que quis, os pais sempre deram para esse filho tudo que ele precisou e que ele quis, não teve falta de nada, estudou nas melhores escolas, teve as melhores roupas, teve as oportunidades, né, que os pais podiam lhe proporcionar. Existe também o oposto, né, aquele
cônjuge que, dentro da vida familiar, não teve tantas oportunidades, não teve que trabalhar cedo, às vezes não fez uma faculdade com tanta facilidade, não estudou com tanta facilidade. Então, nós temos cenários diferentes, casais que se relacionaram de formas diferentes com o dinheiro dentro da sua história de vida. E isso é algo que a gente precisa compreender no outro. A gente precisa investigar, entender como que foi a relação do nosso cônjuge ou daquela pessoa com quem a gente vai se casar, como que tem sido a relação dela com o dinheiro, como ela se comporta em relação ao dinheiro antes do casamento. É uma pessoa que gosta de gastar muito ou gosta de poupar? Né? Então, é importante você observar isso no outro, para saber qual é a semelhança que existe com você ou não. A outra coisa importante dentro do relacionamento, antes do casamento e pós o casamento, quais são as suas expectativas para o futuro? O que o casal planeja para o futuro a dois? Isso é importante ser conversado antes do casamento? Sim. É importante conversar isso durante, pós-casamento? Com certeza. Né? Quais são os seus sonhos, as suas expectativas? Né? Exemplo, nós queremos financiar uma casa, um apartamento, a gente vai guardar dinheiro para fazer isso, a gente vai guardar e comprar à vista, só vai casar depois que a gente tiver a nossa casa, a gente vai morar de aluguel, a gente vai comprar um carro? Não. Ou seja, observar quais são as expectativas. Né? A gente vai viajar, vai fazer lua de mel e vai sair de férias todo ano e viajar para todos os lugares do Brasil e do mundo. Nossos filhos nós vamos colocar na escola particular, na escola pública, nós vamos andar de carro, vamos andar de ônibus, nós vamos comer em casa, nós vamos comer nos restaurantes, né? Então, essas expectativas a gente consegue alinhar antes do casamento. E esses hábitos a gente consegue observar mesmo antes do casamento. Se nós somos um casal que todo fim de semana a gente sai, a gente vai na balada, a gente vai num restaurante comer, ou a gente pede muito lanche no iFood. Os hábitos que nós temos enquanto casal, quanto solteiros, nós também acabamos levando para dentro do casamento. E a pergunta é, nós vamos conseguir sustentar esses hábitos dentro do casamento? Então, como que vai ser a nossa vida financeira quando casarmos? Quem, né, vai cuidar das finanças? Quem ganha mais? Quem ganha menos? Como que tem sido, como que vai ser a nossa vida financeira em relação ao nosso casamento, em relação à nossa vida financeira? Já paramos para pensar nos nossos pais? Os nossos pais são jovens, os nossos pais são idosos, né? Os nossos pais estão próximos de se aposentar ou não? Isso é uma pergunta que a maioria dos casais não fazem, né? Olhar como que estão os seus pais. Nós temos outros irmãos, os nossos pais vão conseguir se aposentar, nós vamos precisar ajudar os nossos pais. Você, como esposa, está disposta a ajudar o seu marido a cuidar dos pais dele? Ou você, como marido, está disposto a ajudar a sua esposa a cuidar dos pais dela na aposentadoria? E a cuidar, eu digo, financeiramente, porque muitos pais se aposentam e precisam da ajuda dos filhos financeira. Qual a expectativa dos pais em relação aos filhos que eles vão ter, né? Nós vamos ter quantos filhos? Nós temos condições, sem olhar pela parte assim maternal, mas olhar para o lado financeiro, qual é a nossa expectativa em relação aos filhos que nós queremos ter, né? Como que nós vamos construir isso? Os estudos, né? A educação, a alimentação, todas as expectativas que os pais têm em relação aos filhos que envolvem as finanças. Qual que é a relação de vocês como casal
com a família como um todo, né? Com os irmãos, né? Ou seja, todas essas questões financeiras são importantes serem conversadas antes mesmo do casamento. Porque esses cenários, eles acabam interferindo na vida financeira do casal. A outra questão é, qual é a expectativa de vocês em relação ao que cada um quer para o futuro? Às vezes um ainda está estudando, às vezes o outro já terminou, né? Eu quero exercer a minha profissão, eu quero, né, abrir o meu próprio negócio, eu quero ser um autônomo, um empresário, um empreendedor, ou eu quero trabalhar para uma grande empresa. Se essa empresa me chamar para trabalhar em outra cidade, você vai junto comigo? Então, são tantas questões que envolvem decisões e a vida financeira, né? É possível compartilhar os sonhos eles são parecidos, né? Tem casais que querem viajar o mundo, tem casais que querem construir uma casa, né? Tem casais que querem fazer intercâmbio, querem ir para outros lugares, tem casais que querem financiar, né? Tem casais que querem comprar um carro, né? Tem casais que não. Então, está alinhado as suas expectativas em relação aos sonhos de vocês, né? Como que está a questão do trabalho, né? Vocês já estão independentes financeiramente, precisa da ajuda dos pais, né? Para alguma coisa. Se um dos dois ficar desempregado, como que vai ser, né? Então, isso são perguntas que precisam ser respondidas, né? Para dentro de um relacionamento antes do casamento. Nós vamos investir ou nós não vamos investir? Vamos guardar dinheiro para o futuro, para a nossa aposentadoria? Vamos guardar dinheiro para quando a gente estiver lá velhinho, para que a gente possa ter o mesmo padrão de vida que nós temos hoje? Então, são perguntas importantes que nós precisamos responder dentro do nosso relacionamento, enquanto noivos, enquanto namorados e também dentro do casamento que já está acontecendo, que já aconteceu, né? E eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, né? 2 dicas mais propriamente ditas, para que vocês possam cuidar melhor do dinheiro de vocês enquanto casais. Uma das dicas é escolher como que vai ser a divisão das finanças, a divisão do dinheiro do casal. Às vezes, um é formado, o outro não, às vezes os dois são formados, às vezes o salário dos dois são parecidos e às vezes os salários dos dois são bem diferentes um do outro. Então, defina, né, como que vai ser essa divisão. O marido vai cuidar de todas as despesas financeiras da família, ele que vai pagar casa, alimentação, né, a moradia, estudos, saúde, ele vai arcar com tudo isso e você vai cuidar só da sua vida com o seu salário? Você vai contribuir com o seu marido e vice-versa para o orçamento familiar? Essa divisão, ela vai ser proporcional, ou seja, vai ser igual para cada um paga metade de determinada despesa, ou ela vai ser equalitária, proporcional ao que cada um ganha? Então, essa definição de divisão de gastos é muito interessante que vocês façam antes mesmo do casamento. E a outra dica que eu quero deixar para você é definir quem vai cuidar das finanças. Sempre tem alguém, né, ou o marido ou a esposa, que gosta mais de lidar com os números, de lidar com uma planilha, ou que gosta mais de lidar com essas questões financeiras. Então, defina aquele que gosta mais, abra mão, né, disso, e para que um cuide do dinheiro. A participação precisa ser igual de ambos, inclusive quando tem filhos, ensinar os filhos a cuidar do dinheiro, né? O dinheiro, ele é da família, o dinheiro é do casal, né? Mas defina para que ele possa liderar esse cuidado com as finanças, anotar quanto que está gastando, quanto que está ganhando, né? Se o dinheiro no final do mês vai dar, né? E para tomar as melhores decisões financeiras, né? Quanto vai guardar, em que sonho que vai ser investido aquele valor, né? Aonde investir os nossos recursos financeiros. Então, essas são decisões importantes
que o casal precisa tomar dentro da sua vida financeira. Então, não esqueça de anotar aí essas 2 dicas. Defina quem irá cuidar das finanças e escolher como que vai ser a divisão dos gastos, né? E dos gastos, a divisão dos pagamentos dos gastos dentro do casamento. Muito obrigado você que ficou conosco nesta tarde, ouvindo, né? Um pouquinho mais de educação financeira. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto nos próximos programas, né? Sobre outras coisas que é importante nós, como casais, observarmos dentro do nosso casamento em relação a finanças. Então, não perca os próximos episódios do Momento Alessia, porque nós vamos falar mais um pouquinho sobre finanças para casais. Muito obrigado você que ficou conosco até agora. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no @Alessia Soluções e no nosso telefone de contato no 12 98144 5551, 12 981 445551. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente pelo WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Porque aqui nós não falamos só sobre dinheiro, mas nós falamos sobre os seus sonhos e a sua vida. Judeu Santana. Nós vamos então, o presbítero Reginaldo vai estar orando ao Senhor, e em seguida o nosso irmão Jodel, ele é um professor da classe de mocidade, e ele estará aqui trazendo algumas reflexões sobre o conteúdo que eles têm estudado e nos trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar orando. Querido Deus, eterno Pai, damos graças a Ti nesta noite por Tua bondade e misericórdia. Nós estamos mais uma vez na Tua casa, assim, para aprendermos mais uma porção da Tua palavra, que será ensinada através do Teu servo, Pai, que o Senhor revele ao coração do Teu Filho, para o coração da Tua igreja. Usa uma vez mais, segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia, com a necessidade do Teu povo, da Tua igreja. Fala conosco mais uma vez nesta noite. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, eu costumo dizer que é mais que uma honra estar na casa do Senhor, é um privilégio, mas também uma responsabilidade, ainda mais quando atrás de mim tem pelo menos 5 homens de Deus que têm muito mais cabedal, né, do que eu para poder pregar a palavra do Senhor, né? Então, irmãos, vamos aqui recitar alguns versículos. Eu gostaria que o irmão Arthur colocasse ali algo que me chamou a atenção nesses dias. Eu prometo que não vou me demorar, mas o fato de trazer aqui a menção da palavra me fez estudar essa tarde sobre um tema muito relevante para todos nós. E Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 7, vai nos trazer algumas reflexões, também no 7 do 1 ao 3. Mas vamos ler primeiro do versículo 5 ao 7, capítulo 5 de Hebreus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória ao Altíssimo. Aleluia. Eu vou iniciar aqui a leitura, os irmãos que puderem me acompanhem, tá bom? Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 7, que diz assim: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação e eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora o capítulo 7, versículos
do 1 ao 3, aleluia, louvado seja Deus, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Irmãos, pode sentar, aleluia, não quero cansar os irmãos não, mas, olha, a princípio, eu estudando aqui a palavra de Deus, eu procurei entender, Senhor, esse versículo está meio desconexo aqui do tema, porque, assim, o tema da lição dos jovens, especialmente falando, se tratava de encorajamento, encorajamento, instrução e conselho. Aleluia. E em algumas lições, eu confesso que eu fiquei admirado, porque meio que coincidia da mesma lição dos jovens, também ser a mesma dos adultos. Não sei se vocês sabem, mas são lições diferentes. Só que, por se tratar de instrução, conselho e encorajamento, em alguns momentos, a lição era exatamente a mesma coisa, falava dos mesmos temas. Eu não costumo acreditar em coincidência, então eu acredito que é Deus operando e ensinando as diversas fases da vida que nós temos aqui, desde os menores até os mais anciãos, para não dizer velho, né? Não sentirem velhos. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados, olha só, eu estava ali estudando hoje à tarde no meu trabalho, e o Senhor me fez lembrar de algo muito interessante, que inclusive eu cheguei a mencionar em classe com os irmãos que compartilham o conhecimento da palavra de Deus comigo. Aleluia. E eu quero dividir rapidamente aqui em 3 tópicos. O primeiro, seguidores do caminho. Certamente os irmãos que são mais entendedores da palavra de Deus já devem ter em algum momento encontrado esse termo, seguidores do caminho. E para quem não sabe lá, em Atos, peço ao Arthur que se puder me ajudar aí, Atos, capítulo 9, e versículo 2, nós vamos entender por que eu estou falando de seguidores do caminho. Qual é o sentido disso para a gente trazer para o nosso tema? Atos, capítulo 9, versículo 2. Eu vou ler aqui. Olha, e pedi-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Observe que não é caminho com C minúsculo, é um caminho com C maiúsculo, se trata de Jesus. Quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. Agora, no mesmo livro de Atos, aleluia, capítulo 24, versículos 13 a 16, Atos 24, 13 a 16. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele, observe novamente, aparece caminho com C maiúsculo, que chamam de seita. Assim, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aleluia, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Aleluia, eu vou entender já onde é que eu quero chegar com isso. Louvado seja o nome santo de Jesus. No versículo, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, nós vamos entender por que é que os discípulos, aqueles que criam em Cristo, eram chamados de seguidores do caminho. João 14, versículo 6, aleluia, louvado seja Deus. Diz assim, disse-lhe Jesus, certamente os irmãos conhecem isso aqui, né? Aleluia, eu acho que todo mundo já ouviu. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, ele não falou vai ao Pai, ele falou o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós estamos falando de caminho, aí nós vamos entender porque é que nessa lição, muitas vezes, o Eliel, eu via ele ensinando ali, que saía lágrima nos olhos. Aleluia, não era de tristeza não, era a presença de Deus. É porque quando a gente começa a falar desse caminho com C maiúsculo,
aleluia. Não é um caminho qualquer, porque caminho a gente tem vários por aí, mas o caminho que leva para o céu é apenas um. É esse caminho que nos traz encorajamento, é esse caminho que nos traz a instrução, é esse caminho que nos traz o conselho, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. O segundo subtópico que eu separei aqui, aleluia, que nós vamos encontrar também já, chamados pela primeira vez de cristãos. Nós vamos dizer que se não acontecesse isso, até hoje seríamos chamados de seguidores do caminho. Estava muito bom, porque eu estou seguindo o caminho certo. Quem está seguindo o caminho certo aí, tem certeza disso, pode glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Não estamos seguindo a qualquer caminho, estamos seguindo aquele caminho que leva para o céu. Só que acontece que lá, aleluia, em Atos capítulo 11, versículos 25 e 26, aleluia, Atos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim, ó: e partiu Barnabé para Tarso, a buscar quem? Saulo, aleluia, e achando, o conduziu para onde? Antioquia. Memorize esse nome aí, porque vai ser importante. Em algum momento da sua vida, vai chegar um ateu, um gnóstico, um filósofo, e vai questionar alguma coisa, e você vai ter que lembrar desse nome, essa cidade aí, ó, Antioquia, porque marcou história, aleluia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, aleluia. Irmão, você já parou para analisar o peso dessa palavra cristão? Você já parou para entender o significado de ser cristão? Se você nunca parou para analisar sobre isso, comece a refletir agora a partir de hoje. Porque quando nós estamos falando de cristão, é como se nós tivéssemos no nosso sobrenome o nome de Cristo. O ungido, o Messias, o prometido, aleluia. Quando você se considera cristão, você está dizendo, eu creio, você está batendo no peito, dizendo, eu creio naquele que veio, naquele que virá e naquele que me salvou e vai salvar a muitos. Eu estou dizendo que eu creio nessa palavra que diz, que aquele que é nascido da mulher, pisará a cabeça da serpente. Eu estou dizendo que eu creio que muito embora eu seja cheio de pecados, aquele que é meu advogado fiel, um dia virá como juiz de toda a humanidade. É tudo isso que eu estou dizendo quando eu admito que sou cristão. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, aleluia. Observe que nós estamos falando de um momento histórico, é o começo da igreja, ok, aleluia. Mas aí vem o terceiro subtópico, e eu já meio que passei por alto sobre isso. Por que cristãos, né? Porque nós seguimos a Cristo. Então, pode aparecer vários Cristos por aí, mas eu creio que essa igreja, nessa noite aqui, já sabe que nós não estamos seguindo a qualquer Cristo. Não são os vários Cristos que estão pregando por aí. Não é o Cristo do gnosticismo. Aleluia, o pastor Emanuel estava falando sobre isso ontem, lá na sede. Que os gnósticos acreditavam que haviam separações, e quem tinha mais conhecimento tinha salvação, quem tinha um pouco menos tinha o benefício, quem não tinha conhecimento nenhum não tinha nada da parte do Pai. Era assim que era pregado pelos gnósticos. Era esse Cristo que os gnósticos pregavam mesmo na época de Paulo. Mas não é esse Cristo que nós estamos pregando aqui nessa noite. O Cristo que eu estou falando para você, para que você possa levar consigo para casa, para sua família e compartilhar com outrem, é o Cristo que também é chamado de caminho com C maiúsculo. É o Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Cristo que vai garantir para você aquilo que nós precisamos nessa noite. O encorajamento, a instrução e o conselho. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, eu quero perguntar aos irmãos, e nem precisam me responder, respondam em seu coração. Por que seguimos a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida? Existem vários propósitos nessa noite, cada um segue por um propósito, mas o principal é, Ele te salvou. Aleluia, mesmo você não merecendo, ninguém aqui é merecedor, aleluia, mesmo o pastor Manuel, que é o nosso líder, mora aqui, e os demais pastores que estão conosco, aleluia, que são líderes da igreja, nenhum de nós tem mérito algum para termos a graça, aleluia, que é benefício que vem pela fé, e é de graça, aleluia, foi pago com alto preço, mas não é mérito nosso. Então, quando você vem, aleluia, servir a esse Cristo, quando você é seguidor do caminho, que é Cristo, aleluia, então você está dizendo, eu creio que mesmo eu não merecendo, o Senhor transforma o meu ser naquele, aleluia, que
pode receber essa graça, aleluia, não por mérito, mas pela sua misericórdia, aleluia. Agora, para que possamos, e eu não vou demorar mais, prometo não cansar os irmãos, para que possamos encorajar também uns aos outros, e aí eu paro para analisar um pouquinho aqui, aleluia. Você já parou para pensar que muitas vezes nós nos preocupamos tanto, mas tanto conosco, aleluia. Eu me preocupo com os meus familiares, me preocupo até com os meus vizinhos, porque eles são meus vizinhos, né? Eu me preocupo com os meus irmãos na congregação, porque eles são meus irmãos. Eu me preocupo, aleluia, com tudo que é meu, mas eu não me preocupo com o que é dos outros. Já parou para pensar sobre isso? Aleluia. O evangelho não é assim. O evangelho não é assim. O evangelho que o Cristo, que é o caminho com C maiúsculo, prega, é o evangelho que eu compartilho, que eu encorajo, que eu ajudo, que eu vejo um caindo, em vez de eu dar gargalhada, eu vou lá e levanto, aleluia. Quando eu vejo que ele está no pecado, em vez de eu espalhar para geral, eu digo, peraí, eu posso te ajudar, eu sei, eu já passei por aí também, eu sei como é que é, mas eu conheço um caminho, aleluia. E é esse caminho que pode tirar você daí. O evangelho que eu creio é esse evangelho, aleluia, não é o evangelho da parábola que passa o sacerdote, que passa o levita, mas é o evangelho que passa o samaritano, aleluia. E esse samaritano diz, eu vou te levar e vou te ajudar, aleluia. E ainda paga a hospedagem para que ele possa ser bem cuidado. Esse é o evangelho que eu creio, aleluia. Vou finalizar, mas antes, amados, olha só. Para que possamos instruir e aconselharmos aos demais gentios. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sempre digo, e os irmãos que fazem parte da classe dos jovens já devem estar até de saco cheio de me ouvir falar sobre isso, mas a função do cristão enquanto indivíduo é adorar a Deus. Essa é a nossa função. Você foi criado nesse único propósito. Você está aqui nessa noite com um único propósito. Enquanto cristão, o seu propósito não é, aleluia, papear com o irmão. É bom, é gostoso papear. Aleluia, louvar ser Deus, falar das coisas do céu, é maravilhoso. Mas ainda isso não é propósito nosso enquanto cristãos. Enquanto cristãos, aleluia. O nosso propósito é adorar, unicamente adorar a Deus. Aleluia. E observe que nisso nós estamos no mesmo cargo que os serafins. Qual é a função do serafim? Adorar ao Senhor. Deus outorgou para nós nessa noite a mesma função que ele teve, que ele criou, desempenhou para os serafins que estão lá no céu. São eles lá no céu e a gente aqui na terra fazendo a mesma coisa, adorando ao Senhor. Aleluia. E agora, enquanto igreja, qual é a missão da igreja? Você sabe qual é a missão da igreja? Aleluia. Eu vou falar para você. Não estou doutrinando ninguém, pelo contrário, quem sou eu para doutrinar alguém aqui? Mas a missão da igreja é compartilhar. Aí volta novamente aquele termo lá. Aí, irmão, você está fugindo do tema de jeito nenhum. O que é que diz aqui? Qual é o tema que eu trouxe aqui? Encorajamento, instrução e conselho. Aleluia. Então, ainda estamos dentro do tema. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. A missão da igreja é compartilhar. Compartilhar o quê? O pão? Isso eu já ouvi. Não, nesse caso, não é só o pão, é compartilhar o caminho, compartilhar a verdade, compartilhar a vida. Eu vejo tanta gente morrendo, tanto físico quanto espiritualmente por aí, e pouco me importa. Eu vejo tanta coisa na notícia do jornal, aleluia, pela rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, recebo todo dia, e estou pouco me lixando para o que está acontecendo com o mundo. Está errado, irmão, aleluia. Você tem, o que é que diz? Quem subirá ao alto? Aquele que fez, tapa os seus ouvidos para não ouvir falar do mal e seus olhos para não ver, aleluia, sangue, aleluia. Para nós subirmos ao alto, nós temos que tapar os olhos para não ver a violência, mas não podemos fechar os olhos para quem está sofrendo a violência. A nossa missão enquanto igreja é compartilhar esse caminho, é orientar, instruir, aconselhar, aleluia, louvado seja Deus. Agora, uma vez que nós já fomos gentios, e não falo gentil com L, porque gentileza é uma coisa boa, não é? Se eu passo por você e digo bom dia, estou sendo gentil. Se eu dou cedo lugar para um idoso ou uma mulher grávida no ônibus, eu estou sendo gentil com L. Mas o gentil que é citado aqui, a salvação que é dada para nós enquanto gentios com O, e não é mérito nosso, aleluia, é porque nós não tínhamos parte alguma com a promessa. Aleluia. Você já parou para pensar nisso?
Sabe para quem era a salvação? Para os judeus. Só isso. Era o povo seleto, o povo escolhido. Se não fossem os judeus repudiar o Senhor Jesus, nós não teríamos parte com ele. Mas ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Mas para todos aqueles quanto receberam, são dado o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus, ou seguidores do caminho, ou cristãos, chame como quiser, aleluia. Mas é isso, nós somos aqueles chamados gentios com o, e nós como tais, aleluia, temos que compartilhar com os demais gentios que ainda não o conheceram, aleluia. Vou finalizar, aleluia, conclusão. Olha, para quem não sabe, vou finalizar mesmo agora, viu, aleluia. A EBD, Escola Bíblica Dominical, hoje é Escola Bíblica de quarta, sexta será Escola Bíblica de sexta, porque a Escola Bíblica é onde nós podemos criar raízes. Falo para os irmãos sem medo de ser questionado depois, porque o que me mantém crente, fiel, em detrimento de todas as tribulações, é porque eu venho no domingo pela manhã e eu aprendo alguma coisa. Aleluia. É porque enquanto estou com os jovens ali, seja 2, 3, 4, não importa a quantidade, aleluia, nós ali batemos um papo, falamos da Bíblia. É um papo cabeça mesmo. E eu vejo um senhor, aleluia, com mais de 40 anos, chorando enquanto fala do evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vejo jovens ali, que de repente poderiam estar em qualquer lugar. E eles estão ali, acordam cedo em dia de frio, para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Enquanto eu vejo isso, eu digo, não, eu não posso parar. Se eles podem, eu também posso. Aleluia. Eu olho para as senhoras e vejo senhoras ali de mais de 40 anos, aleluia, estão ali, aleluia, com fome da palavra. Às vezes se empolgam tanto que falam até mais alto que nós, jovens que somos fortes, né? Sim, aleluia. E nós ficamos, a louvar seja Deus, ficamos felizes porque estamos compartilhando o caminho, a verdade e a vida, aleluia, louvado seja Deus. Então, amados, a escola bíblica começou com um propósito único: evangelizar crianças. Certamente os irmãos que conhecem a origem sabem, né? Escola bíblica foi criada inicialmente pelos missionários para evangelizar crianças. Só que aí acontece o seguinte: e a igreja? Só as crianças que vão ser evangelizadas? Não. Aí compartilha com os demais. Aí separa as classes. Louvado seja Deus, isso é muito bom, louvável. Pastor Abel costuma ficar aqui até saudoso dos bons momentos da EBD, né? Em que todo mundo fazia questão de estar ali, a igreja era lotada no domingo pela manhã, aleluia. Os que são mais antigos lembram desse tempo em que muita gente se convertia na EBD, outros eram batizados na EBD, tinha os cantos, aleluia. Eu sou do tempo que a Santa Ceia era depois da EBD, aleluia. Lá no Nordeste ainda é assim em algumas cidades, não é assim, pastor? Em algumas cidades ainda é assim, são assim, aleluia. Mas olha, amados, o que nós, e agora é um conselho, é para finalizar mesmo. Um conselho. O propósito começou para evangelizar crianças, mudou para evangelizar toda a igreja, mas não podemos desviar do propósito. Porque qual é o propósito da EBD? Qual é o propósito? Já parou para pensar? Qual é o propósito mesmo? Por que é que eu venho domingo pela manhã? Aprender. A irmã falou muito bem, aleluia, aprender. Então, seja o pastor, seja um presbítero, seja qualquer um de nós, e somos nivelados no mesmo nível que no domingo pela manhã, às 9, somos todos aprendizes. Ouviu o pastor falar uma certa vez, logo que ele chegou: quem não senta para ouvir, não pode levantar para ensinar. Eu nunca mais vou esquecer isso, pastor. É um conselho que eu agradeço, porque era uma coisa que eu já sabia, mas ele colocou em palavras e eu disse, realmente tem que carimbar, aleluia. Essa noite, nós estamos aqui para compartilhar essa palavra. Não é uma palavra de bênção, de vitória, não é de receber a chave disso, daquilo, não. Mas é uma palavra de conforto, de conselho, aleluia, de orientação, para que todos nós possamos continuar aprendendo essa palavra. Então, que possam vir outras EBD, que você lembre que enquanto crente, aleluia, nós temos que compartilhar esse mesmo Jesus, que é caminho, que é verdade, que é vida, que nos deu o privilégio de sermos chamados seus filhos, cristãos, aleluia, e que nos deu o maior privilégio ainda de estarmos aqui nessa noite, com saúde,
podendo estar aí, aleluia, compartilhando esse momento com os irmãos. Eu já estou até sem voz, mas eu vou finalizar aqui agradecendo aos irmãos, todos que estão aqui e que tiveram a atenção de ouvir essas palavras. Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa continuar falando ainda mais aos seus corações. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pelo tempo que excedi. Aleluia, louvado seja Deus. Jandel Santana,